Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Sempre muito bom te ter aqui conosco para mais um momento devocional. Já te convido a se inscrever em nosso canal, fique à vontade para comentar e compartilhar este vídeo. Hoje é o capítulo 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e esse capítulo é muito especial. O apóstolo Paulo nos traz um consolo, uma esperança com relação à vinda de Cristo Jesus para todos aqueles que estavam ali enlutados, e diante do luto, tantas confusões passam em nossa cabeça, são tantas ilações que fazemos, ficamos preocupados para onde vão aquelas pessoas que tanto amamos, e o apóstolo Paulo consola esta igreja com estas palavras que leremos já já. Capítulo 4, ele está estruturado da seguinte forma: ele se inicia com um bloco onde o apóstolo Paulo exorta os irmãos para permanecerem em uma vida santa, e o grande destaque é para que permanecemos longe da imoralidade sexual e tomemos cuidado com a defraudação. Guarde bem esta palavra, porque ela é muito importante para este bloco aqui do capítulo. O apóstolo Paulo não está exortando apenas para que os irmãos vivam de maneira digna, mas que eles possam não deturpar a santidade do outro, não prejudicar o outro. Todas as vezes que nós defraudamos, nós estamos induzindo o outro também ao erro, estamos enganando o outro. Então, o apóstolo Paulo está garantindo que tanto o indivíduo que recebe aquela mensagem vai continuar a sua jornada de santidade, dominando o seu próprio corpo, os seus desejos, vivendo longe da imoralidade sexual, como ele também não vai induzir outras pessoas ao erro pela prática da defraudação. Ele ainda estimula os irmãos a trabalharem, a se esforçarem, não ser pesado para ninguém, e só na reta final deste capítulo é que ele vai exortar essa igreja. Sabe, esta carta foi escrita com este propósito, que nós iremos ler agora, pois os irmãos estavam realmente muito perturbados pela ideia de alguns entes queridos terem falecido e eles não saberem se essas pessoas iriam herdar o reino dos céus, pois não estariam ali para ver a vinda do Senhor Jesus, já que tinham partido. E o apóstolo Paulo, então, traz este capítulo para trazer consolo, esperança e motivação a essa igreja, para que permaneça fiel, aguardando a vinda do Senhor. Você está preparado para isso? Vamos, então, ler o texto. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nitidamente, o apóstolo Paulo escreve essas palavras para trazer consolo, conforto ao coração daqueles irmãos, para mostrar para eles que diante da morte nada está perdido. O apóstolo Paulo é tão contundente em outras cartas em declarar a vitória de Jesus sobre a morte, e já que Jesus venceu a morte, nós, juntamente com ele, também venceremos. Então ele escreve essa carta com muita propriedade, sabe? Era um discurso muito comum do apóstolo Paulo, era uma grande convicção dele e da igreja daquele tempo. Mas como o tempo dele com a igreja em Tessalônica foi tão curto, não deu para falar sobre esses detalhes, e os irmãos ficaram só naquela expectativa da vinda do Senhor de forma iminente e preocupados com aqueles que estavam padecendo, aqueles que estavam morrendo. E Paulo vai então acalentando o coração. A primeira frase do apóstolo Paulo aqui neste verso é: não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, como aqueles que não têm esperança e acabam se entristecendo. Sabe, a ignorância, a falta de conhecimento que o apóstolo Paulo está falando nesse texto é o que causava o desespero de muitos irmãos. A falta de conhecimento a respeito do mundo vindouro, a respeito da vinda de Cristo,
trazia uma grande inquietação no coração dos irmãos, e talvez você também fique extremamente inquietado todas as vezes que pense no tema da morte, ou todas as vezes que pense como é que vai ser o fim dos tempos, a vinda de Jesus. E esta palavra de Paulo aqui é para acalmar o nosso coração, para que eu e você não venhamos a agir como um ignorante ou como um descrente, como aquele que não tem esperança. Eu e você temos uma viva esperança. E por mais que detalhadamente eu e você possamos não ter a convicção de como é que vai ser esse dia glorioso, o apóstolo Paulo traz a convicção ao nosso coração de que este dia vai acontecer. E esse fato tem que guardar o nosso coração. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei os detalhes. Eu sei que muitos irmãos gostam de estudar a escatologia de forma minuciosa e prestar atenção aos sinais e tudo mais. Sabe, meus irmãos, eu queria muito que você tratasse a escatologia como uma mensagem de esperança, como algo que não te deixasse neurótico, preocupado com tudo que está acontecendo no mundo, mas ansioso para estar face a face com o Senhor, porque a escatologia é uma mensagem de consolo, de esperança. O apóstolo Paulo, então, vai nos dizer que se nós temos uma esperança, nós precisamos ficar tranquilos, não é para existir uma tristeza em nosso coração com relação a isso. Obviamente que diante do luto eu e você choramos, eu e você ficamos tristes, não porque estamos preocupados com o tempo vindouro, mas porque perdemos alguém que amamos para essa caminhada terrena. É tão bom você ter com quem contar, você ter com quem partilhar esses seus dias de jornada aqui na Terra. E quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um amigo, é natural vir a tristeza. Mas essa não é uma tristeza de alguém que não tem esperança. Pois quem tem esperança passa pelo luto sendo consolado, na certeza de que um dia estaremos todos face a face diante do Senhor. E esta é a grande verdade desse texto. Todos nós que fomos salvos por Cristo Jesus estaremos face a face com Ele. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro aqui, que o Senhor Jesus ressurgiu e Deus trará todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, e a palavra utilizada aqui para morte é um eufemismo, é a palavra dormir. Todos aqueles que estão dormindo no Senhor ressurgirão. Todos esses serão ressuscitados. Existe sim uma vida após a morte. A nossa vida não se limita aqui a esta terra, de acordo com as Sagradas Escrituras e mais precisamente com o apóstolo Paulo. A certeza que temos é que um dia todos nós estaremos face a face com o Senhor. Mas talvez você me pergunte, pastor, e quando nós morremos, para onde é que nós vamos? Calma, meu irmão, estou me ajeitando aqui na cadeira para te responder. Existe um negócio chamado estágio intermediário da alma. O que quer dizer isso? Quando nós morremos, até o dia da vinda do Senhor Jesus, onde é que a nossa alma fica? Nós sabemos que o corpo ele vai se decompor e vai virar pó. O próprio texto bíblico fala que o corpo vira pó e o espírito volta ao Pai que o deu. O espírito, obviamente, ele está se referindo ao sopro de Deus, volta ao Pai. Mas e a alma? Onde é que fica a alma? Nós temos várias ideias bíblicas a respeito disso. Por que várias ideias bíblicas? Porque requer um esforço interpretativo nosso. Certa vez o Senhor Jesus estava junto de dois ladrões na cruz, texto famoso. Ele olha para um destes ladrões e dá uma garantia, uma promessa. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então muitos falam, a partir do momento em que nós morremos, nós vamos para um local que é o paraíso. Vamos ficar ali naquele local aguardando o momento do Senhor. E aí a gente pensa, esse paraíso é um lugar físico? É um lugar aqui na terra? É um lugar nos céus? São algumas coisas para pensarmos. O segundo argumento para defender essa ideia é a parábola do rico e do Lázaro. Vai nos falar sobre duas dimensões. Uma que é o seio de Abraão, onde fica Lázaro, e a outra um lugar de agonia, o Hades, que é o local onde está o rico. Eles estão separados, não há comunicação, mas isso é utilizado por Jesus em uma parábola. Uma parábola para descrever onde era esse ambiente dos mortos. Diante disso, algumas pessoas pensam, então esse lugar físico é chamado seio de Abraão e existe esse espaço intermediário da alma. Outras pessoas vão pensar que no estágio intermediário da alma, a alma irá adormecer até a vinda de Cristo.
Então a alma ficaria inerte, aguardando o momento da ressurreição em Cristo Jesus e então estaria ali face a face com o Senhor. Há uma terceira interpretação, e essa é uma interpretação minha, pessoal, que no momento em que eu e você fecharmos os nossos olhos aqui, nós sairemos desta dimensão no que diz respeito a espaço-tempo. Sairemos deste tempo chamado Cronos e entraremos no tempo Kairos, que é um tempo eterno, que é uma qualidade de tempo. Isso quer dizer que a partir do momento em que eu fechar os meus olhos aqui, eu já irei abrir estes meus olhos naquele grande dia, face a face com o Senhor. Esta é a minha forma de enxergar esse período. Mas independente da forma que você acredite diante da tua leitura, o importante é saber que depois da morte estaremos face a face com Deus, e esta é uma verdade absoluta do Evangelho. O Senhor vem buscar a sua igreja e aqueles que morreram de maneira nenhuma, como diz o texto, vão ficar para trás, certo? Todos iremos ao encontro do Senhor. O texto diz que aqueles que morreram ressurgirão primeiro, terão seus corpos glorificados, transformados, e todos juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, o que é que nós entendemos a respeito da vinda de Jesus? Primeiro, vai ser um dia onde a ressurreição, aquilo que é narrado desde o Antigo Testamento como uma promessa, tanto para os cristãos como para os judeus, se concretizará. A morte será vencida plenamente. Segundo, o que é que nós entendemos a respeito dessa vinda do Senhor? Será uma grande comitiva que virá dos céus à terra, mas o texto não deixa claro se ele desce à terra, se esse encontro vai ser numa dimensão espiritual que não conhecemos. No caso, o texto fala sobre um encontro com o Senhor nos ares. O que é importante diante desse texto? Esse texto não é doutrinário no aspecto de como serão as minúcias da vinda do Senhor. Esse texto é um texto de consolo. O apóstolo Paulo está tentando trazer de uma maneira muito didática a esses irmãos que estaremos com corpos transformados e face a face com o Senhor, aqueles que estão vivos e aqueles que morreram, todos estaremos juntos com o Senhor. Ele fala sobre um anúncio, o arcanjo irá tocar um som, ele vai dando alguns detalhes e tudo que nos é apresentado aqui é como se tivesse vindo uma majestade, um rei de outro reino, e ele vai sendo anunciado com uma grande comitiva. E todos aqueles que estão aguardando essa chegada se apresentam então a este rei. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está pintando aqui. Eu não sei como é que fica o teu coração diante dessas coisas, mas eu confesso aos irmãos que este dia será um dia glorioso. Toda dor vai cessar, todo choro vai cessar, a vitória vai ser eterna, a morte não vai ter mais lugar, e isso deve consolar e trazer esperança ao nosso coração. Como disse o apóstolo Paulo nesse texto, que essas palavras consolem o teu coração e que eu e você possamos falar para todos aqueles que estão amargurados, entristecidos, enlutados, que a morte não é o fim. Deus te abençoe e até amanhã no capítulo 5. É um capítulo muito especial que o apóstolo Paulo vai trazer mais detalhes escatológicos e com certeza Deus falará ao nosso coração. Deus te abençoe.